Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos iniciando o mês de junho, a apometria semanal, a apometria mensal, melhor dizendo, do mês de junho. Essa é a primeira semana, é o primeiro atendimento da primeira semana de junho. Nós temos aqui já algumas pessoas que estão desde abril acompanhando esses atendimentos de apometria mensal. Algumas pessoas entraram no mês passado, nesse mês mais algumas entraram. E isso é muito positivo porque as pessoas estão entendendo que cuidar da energia, cuidar do espírito não é de vez em quando. É algo que a gente precisa sempre. Cuidar do nosso espírito, cuidar da nossa energia. E eu quero brevemente aqui falar um pouquinho sobre as energias do atendimento de hoje. E lá naquele formulário que você se inscreveu, você colocou seu nome, as suas intenções. Eu sempre na primeira semana eu coloco na gravação as intenções que foram colocadas nos formulários que foram feitos pedidos. Inclusive, se você não teve tempo de preencher o formulário, mandou uma mensagem para mim diretamente, não tem problema. Mas se quiser preencher, preencha, porque nos próximos atendimentos, no decorrer do mês de junho inteiro, é pelas intenções que foram colocadas lá que nós vamos estar também canalizando todas as energias. E é muito interessante, né? E você já sabe disso, principalmente quem já está desde abril acompanhando esse projeto, né, de apometria mensal. É, São realizados os atendimentos de Mone Reiki na segunda-feira e os atendimentos de apometria na terça. Essa semana, como algumas pessoas acabaram entregando, né, o formulário, enviando os nomes depois de terça-feira, até porque dia primeiro foi exatamente na segunda, né? Então eu estou deixando essa gravação mais para o final da semana, porque assim eu pude coletar ao longo da semana todas as pessoas que quiseram participar e tinham intenção de vir participar então desse atendimento. É, e observando um pouco então as intenções recebidas e as energias do Mone Reiki da segunda-feira, percebe-se que o campo coletivo ele está atravessando um período de transição muito importante. Lembrando que essa apometria mensal ela é coletiva, só que você não vai receber só atendimentos coletivos, você vai receber atendimentos individuais. Sendo que, passado 4 semanas, você recebe lá no seu WhatsApp, né, um retorno da sua evolução ao longo dessas 4 semanas. Então, essa gravação ela é coletiva, mas todos os nomes que aqui são falados são também atendidos durante a semana de forma individual para que você possa ter essa energia fluindo de forma mais constante. Então, percebe-se que muitos de vocês, se não todos, estão passando por transições importantes. E algumas pessoas aqui deste grupo que a espiritualidade escolheu para estar participando da apometria de junho, algumas pessoas estão diante de ciclos, decisões, responsabilidades, oportunidades e também ao mesmo tempo carregando preocupações, muitas questões relacionadas à saúde emocional, estabilidade financeira, relacionamento, proteção familiar, direcionamento para um futuro. E a energia dessa primeira semana de junho, ela traz um convite para que a gente desacelere internamente e reorganize aquilo que se encontra disperso. Inclusive, amanhã nós temos um portal energético espiritual muito forte, que é o portal espiritual 0606. E todos vocês irão participar também. E este é um período onde nós precisamos deixar para trás as antigas preocupações, deixar para trás os medos, as inseguranças, os padrões de escassez, muitas vezes, que vêm dessas situações que individualmente passamos. E não achar que
estar com a vida estagnada, estar com a vida parada, com poucos movimentos, seja uma punição ou um bloqueio, mas uma oportunidade de limpeza, de alinhamento, de fortalecimento espiritual. Nós que somos pessoas despertas, nós temos que entender que os momentos onde as coisas estão mais, assim, não acontecendo de forma tão rápida, ou os momentos em que a gente pensa que está acontecendo algum bloqueio na nossa vida, na realidade não é um bloqueio. Na realidade são momentos onde nós precisamos internalizar, pensar, refletir, porque são momentos de realinhamento. E dentro do atendimento apométrico, da apometria, o foco desta semana ele está principalmente em desprogramação de padrões inconscientes ligados a medo do futuro, a ansiedade financeira, a autossabotagem, a conflitos familiares recorrentes, a dificuldades de olhar e enxergar soluções, e também uma necessidade de uma harmonização dos corpos sutis, que são tratados na apometria, para favorecer mais clareza mental, emocional, fortalecimento da nossa conexão com a nossa própria intuição. Teve uma pessoa que colocou uma intenção muito significativa, que depois vai ser lida aqui, uma das que tantas que lembro, pedindo pela questão emocional, mas não pedindo para ela, mas pedindo por uma questão emocional para todos, para questões de depressão, ansiedade e assim por diante. E veja, por que será que as pessoas hoje elas vivem tão ansiosas? E o ansioso é aquele que ele vive um excesso de futuro. Ou porque as pessoas estão sofrendo tanto ainda com processos depressivos. E a depressão ela é um excesso de passado. Veja como nós precisamos de um equilíbrio, nós precisamos encontrar-se dentro desse equilíbrio, porque a gente muitas vezes corre o risco de viver uma vida futura que ainda não aconteceu, ou ficar só vibrando em algo que passou e que também não foi tão positivo assim. E nós esquecemos de viver o hoje. O grande problema, claro que um transtorno depressivo ansioso ele tem outras raízes também, mas emocionalmente, dentro da nossa questão de pensamento, vivemos ansiosos ou vivemos depressivos é quando nós estamos colocando poder num excesso de futuro ou num excesso de passado. E nós esquecemos de viver o agora. Coloque uma coisa na cabeça de vocês. E isso vale para todos. O único tempo que nós temos é o tempo do agora, o presente. As 24 horas que nós estamos vivendo hoje. Nós ainda não temos o dia de amanhã, nem o mês de amanhã, nem o mês próximo, o ano próximo, e o que passou já passou. E por que você continua vivendo tanto os seus futuros e vivendo tanto os seus passados? Veja, não há erro nenhum em você programar, você se organizar para as coisas futuras, mas você não vive lá. E eu percebo que muitos aqui, não só pelas intenções que foram colocadas nesse atendimento, mas muitos aqui estão vivendo nessa coisa do amanhã, do amanhã, do amanhã. Ou daquilo que passou e não vivem o hoje, o agora. As energias de junho, então, elas favorecem essa reorganização da vida material, da vida emocional. E este mês de junho é um mês que pede muita responsabilidade, muita disciplina, muito comprometimento com aquilo que verdadeiramente se deseja construir. Por quê? Porque é um mês de meio de ano. Já passaram-se 6 meses de 2026 e tem mais de 6 meses ainda até o final do ano. Mas viva o hoje. Não viva o amanhã e não viva o no passado. A tendência, muitas vezes, é que situações que estavam indefinidas, neste mês de junho, gradualmente comecem a encontrar direção.
desde que haja uma disposição para abandonar velhos padrões e abrir espaço para novas possibilidades. Que esta apometria semanal, então, auxilie você, auxilie cada participante a liberar os pesos desnecessários, a fortalecer a sua luz interior, proteger os seus caminhos, harmonizar as suas relações, criar um campo energético mais favorável para a sua saúde, a sua prosperidade, uma paz interior e a realização dos objetivos mais importantes da sua jornada. E não se esqueça de viver o agora, o hoje. Vou iniciar então o atendimento apométrico de hoje. Para quem está chegando no grupo, né, nessa primeira semana, não participou de abril, não participou de maio, eu sempre recomendo você separar um pouco de água. Pode ser um copo com água, pode ser uma jarra, pode ser uma garrafa com água. Deixe essa água próxima de você enquanto você está conectado aqui na gravação. Por quê? Porque nesta água será colocado o remédio espiritual que você precisa. Veja, nós temos 7 corpos sutis. Se você tem interesse nesses temas de espiritualidade, vem estudar espiritualidade comigo. Os 3 primeiros corpos sutis, que é o corpo físico, o corpo etérico e o corpo astral, eles são ligados com a energia terrena. Os outros 4 corpos sutis, eles são puro espírito, pura luz. Agora, se os 3 primeiros são ligados à energia terrena, então, usando o elemento água, e não é a água, mas é o veículo que a água se torna para que a graça divina aconteça, para que a energia flua, a espiritualidade coloca nessa água, então, todo o remédio espiritual que você precisa. Óbvio que você não pode colocar na água achando que a água vai curar o seu corpo. Isso também é possível, isso também acontece. Mas, se você faz algum tratamento médico, um tratamento emocional, algo do tipo, você deve continuar tomando seus medicamentos. Você deve continuar seguindo a orientação do seu médico, do profissional de saúde que te acompanha. Mas entenda que o veículo da água, a água se torna esse veículo para que a espiritualidade coloque os remédios espirituais que nós precisamos. E essa água que nós vamos energizar durante o atendimento, você pode levar para uma pessoa também que precisa, pode dar também um pouco para outra pessoa que você pediu atendimento por ela, vamos supor, né, que você tenha pedido atendimento para mais alguém. Você pode usar essa água para preparar os seus alimentos, porque é uma água que ali é colocado um remédio espiritual. Então, se você não sabia disso, se você não separou a sua garrafa de água ainda, vai lá, pausa o vídeo, vai lá, pega um pouco de água, deixa junto de você enquanto você está aqui conectado a essa gravação, e após a gravação você toma um pouco da água e vai tomando essa água ao longo da semana, ao longo dos dias, para que você possa cada vez mais se sentir forte, sentir energizado, sentir que a tua energia está vibrando sempre alta. E eu tenho mais uma pergunta para te fazer antes de iniciar o atendimento apométrico, mesmo a parte mais prática. Você está disposto a abandonar aquilo que continua prendendo você? Essa, inclusive, é uma pergunta muito interessante que é feita, inclusive, nos atendimentos, né, de atendimentos assim mais ligados à parte terapêutica. Você está disposto a abandonar aquilo que continua te ferindo, continua te prendendo, continua te amarrando? Você está disposto, você está disposta a deixar para trás aquilo que continua adoecendo você, adoecendo o seu espírito, adoecendo a sua mente? Porque se você acha que um atendimento de apometria vai resolver a sua vida, você está redondamente enganado. Você está perdendo seu tempo aqui. A apometria, o Moni Reiki, as energias semanais que você recebe, elas te ajudam e muito. Mas se não houver uma decisão sua em mudar, de nada adianta o que nós fazemos aqui. Então eu te pergunto, e você não tem que responder isso a mim, você tem que responder isso a você mesmo, a você mesma. Você está disposto, está disposta a abandonar aquilo que continua
deixando você doente. E essa doença que eu digo não é só uma doença física, mas é uma doença emocional, uma doença espiritual. Aquele pensamento negativo que você continua alimentando, aquela falta de atitude sua que você ainda não tomou atitude, você não fez os movimentos que precisa fazer, você não levantou da sua cama, você não levantou da cadeira do sofá da sua sala para ir entregar um currículo, para ir fazer um curso, para mudar a sua vida. Entenda que nós queremos terceirizar as coisas. Aí eu vou jogar isso aqui lá pro João, que o João vai fazer o atendimento da apometria e isso vai resolver a minha vida. Não. Isso aqui não é magia, isso aqui não é coisa mágica. Tá? E até uma magia precisa que as coisas tenham um movimento para que aconteça. Isso aqui é um atendimento apométrico. Isso aqui é para melhorar a sua energia, retirar aquilo que possa estar externamente bloqueando os teus caminhos. Mas se não houver uma decisão sua de mudança, você vai deparar com o pior obsessor que você pode ter, que é você mesmo, que é você mesma. Então, entre nesse mês de junho com esta atitude. Eu estou recebendo essa energia, eu estou recebendo esse auxílio espiritual, esse auxílio energético, mas eu tenho que colocar a minha vida em ordem. Eu tenho que colocar os meus pensamentos em ordem. Eu tenho que tomar decisões. Eu tenho que parar de continuar me sabotando. E muitas vezes são coisas muito simples que você precisa fazer. Não são grandes movimentos que você precisa fazer. Altíssimo Deus, o grande arquiteto do universo, o tetagrama divino, eu te apresento, Pai, essas pessoas que estão mais uma vez nesse mês de junho participando desse atendimento de apometria. Do ponto de luz na mente de Deus, voa a luz à mente dos homens e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie a vontade dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz, e cerre a porta onde encontra-se o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. E eu te apresento, Altíssimo Deus, neste momento, aqueles que estão acompanhando essa apometria nesse mês de junho. E mais uma vez eu te apresento a Mariane, a Ieda, o Paulo Ricardo, o Henrique, o Rafael. Te apresento a Cleia, o Marco, o Luciano, a Maria Valentina, a Maria Clara. Te apresento a Juliana Helena, o Saulo Filho, o Saulo Neto, a Maitê, a Camille, a Eliette, a Ana Paula, a Maria Eugênia, o Rodrigo, a Juliana. Te apresento o Daltro, a Tayla, o Gelson, a Noeli. Te apresento mais uma vez o Leandro, o Juscelino, a Terezinha, o Manuel, o Bruno, o Matheus, a Thaís. Te apresento a Maria Lúcia, a Marcilene, a Maiara, o Janilson, o Anderson, a Josiane, o Everton, a Gabriele, o Gisele, o Bernardo, o Douglas, o Jorge, o Alexandre, a Marilda, o Anderson, o Carlos Eduardo. Te apresento a Juliana, o Luciano, a Giovana, a Isabela, o Maicon. Te apresento a Fernanda, o Natan, a Elizabeth. Te apresento a Juliana, o Leonardo, o Carlos, a Jéssica. Te apresento a Débora, o Jonathan, o Davi, a Adelaide. Te apresento o Carter, te apresento a Salete, o Eduardo, o Leonardo, o Luciano, a Amélia, o Aloísio. Te apresento a Letícia, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio. Te apresento e coloco também nas tuas mãos, mais uma vez, Pai, a Renata, a Érica, a Nádia, o Caio, o João Gabriel, a Cláudia e eu também, Pai.
me apresento e me coloco nas tuas mãos. E eu peço permissão, Altíssimo Deus, para que eu possa me conectar com a energia de cada uma dessas pessoas que os nomes foram lidos aqui, psico, mental, energético, espiritual. Psico, mental, energético, espiritual, psico, mental, energético, espiritual. Eu me conecto a cada uma dessas pessoas, psico, mental, energético, espiritual, psico, mental, energético, espiritual. Psico, mental, energético, espiritual, está feito, está feito, está feito. E eu desdobro os corpos sutis de cada uma delas em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, em 6, em 7. Altíssimo Deus, tu conheces as dores de cada um, tu conheces os pedidos, as intenções, conheces inclusive a nossa realidade passada, a nossa realidade futura e conhece também o nosso presente. Conhece o nosso pensamento antes mesmo que ele venha na nossa mente. Eu plasmo agora um tubo grafitato. Esse tubo grafitato ele será usado para que os obsessores, sofredores, as entidades negativas possam usar esse tubo grafitato para ir direto à luz. E se há alguma obsessão espiritual, obsessores, espíritos em sofrimento, simbioses espirituais, pela minha autoridade espiritual eu dou ordem que saiam todos agora. Obsessores, espíritos em sofrimento, simbioses espirituais, eu dou ordem que saiam agora, se afaste, saiam dessa pessoa, deixe a sua vida, deixe a sua família, o seu trabalho, suas finanças, sua saúde mental, sua saúde corporal, deixem livre agora, pelo poder do tetragrama divino, pelo nome e pelo sangue do Cristo, pela tríade mística, eu dou ordem que saiam agora, ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria. Eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria, está feito, está feito, está feito. Se há na vida dessa pessoa alguma entidade negativa, algum mago negro, algum egum, alguma quiumba, quinzila, se há algum demônio, se há alguma entidade negativa, algum íncube, súcubo, algum servo espiritual, alguma entidade espiritual negativa, eu dou ordem que saia agora. E toda entidade negativa se dirija até a justiça divina, para que você receba a justiça que vem de Deus. Os obsessores, mais uma vez eu dou ordem que saiam, os sofredores, se ainda há algum oculto, alguma simbiose espiritual oculta, deve sair agora. E mais uma vez, pelo poder do tetragrama divino, ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria, eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria, eu sou ativar a apometria. Ativar a apometria, ativar a apometria, ativar a apometria, está feito, está feito, está feito. Eu agora também corto, quebro e retiro todo e qualquer tipo de magia, todo e qualquer tipo de bruxaria, feitiçaria, trabalho espiritual negativo, salgas, ataque psíquico, inveja, mal olhado, todo e qualquer tipo de aprisionamento espiritual por conjurações negativas, por udos, voodos, energias negativas vindo de bênçãos recebidas, de passes recebidos, de atividade durante o desdobramento de corpos, todo e qualquer tipo de contaminação espiritual por orações feitas nas costas, pessoas que praguejaram contra você, todo e qualquer tipo de chip, implante, ovoide, bicho, larva, miasma, vampirismo, parasitismo, holograma espiritual, todo e qualquer tipo de karma, voto, pacto, maldição, contratos kármicos, arquipadias, magias de vidas passadas, tudo isso está sendo cortado, quebrado, desfeito, retirado de você agora, para que você possa cumprir a sua missão espiritual, cumprir o princípio espiritual que Deus pede de você,
pedir que você possa cumprir aquilo que você veio aqui ser e realizar. Nada pode agora interferir mais no seu campo. E pela minha autoridade espiritual eu corto, quebro, desfaço, retiro todo e qualquer tipo de situação que esteja prendendo a sua vida. Situações no seu ambiente, na sua casa, no seu trabalho, situações na sua família, situações com seus filhos, situações na sua prosperidade, dívidas, processos judiciais, situações que precisam se resolver. Toda e qualquer situação emocional, depressão, ansiedade, transtornos, qualquer tipo de situação, nós agora cortamos, quebramos, desfazemos, e sobre você vem o Espírito de Deus. Sobre você vem agora a cura, a libertação profunda e a transformação completa. E mais uma vez, ativar libertação, limpeza profunda, libertação completa, ativar limpeza profunda, libertação completa. Ativar limpeza profunda, libertação completa. Eu sou ativar limpeza profunda, libertação completa. Eu sou ativar limpeza profunda, libertação completa. Eu sou ativar limpeza profunda e libertação completa. Está feito, está feito, está feito. O seu corpo físico, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. O corpo etérico, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. O corpo astral, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. O corpo mental inferior, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Corpo mental superior, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Corpo búdico, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Corpo átmico, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Se há alguma situação ainda de vidas passadas que está prendendo você, alguma situação de vidas passadas que está atrasando a sua vida, toda situação de vidas passadas, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Se você traz ainda amarras espirituais vindas da vida uterina, quando você estava sendo gerado na barriga da sua mãe, medos, inseguranças, karmas, situações que ainda você carrega da sua ancestralidade, tudo isso está sendo limpo agora. Vida uterina, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Situações ligadas à sua infância, traumas, abusos, transtornos, situações na escola, situações com professores, com dirigentes, com colegas, situações com familiares. Infância, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Situações que possam ter afetado você na adolescência. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. E situações que você continua repetindo, padrões que você continua repetindo na sua vida adulta. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Se tem alguma situação de vida simultânea, algum fractal de alma que está prendendo você, está fazendo com que você repita e continue nesses ciclos negativos da sua vida. Toda situação de vida simultânea está sendo cortado agora, está sendo limpo agora, está sendo harmonizado agora. Vidas simultâneas, cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Cura, justa, harmoniza, equilibra. Se você se contaminou espiritualmente por projeção astral, durante o sono, em algum processo de oração, de meditação, alguma bênção que você recebeu, alguma oração que foi feita em você ou por você, e que em projeção astral você se contaminou, passes recebidos e tantas outras situações em templos, em lugares, em igrejas,
Tudo isso está sendo limpo agora, retirado agora. Projeção astral, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra, cura, justa, harmoniza, equilibra. E se há alguma alma sintonizada com você, alguma alma de um ancestral, questões muitas vezes de maldições familiares, acontece muito isso. Se há alguma alma sintonizada com você de algum ancestral, se alguma pessoa tem mágoas de você, se alguma pessoa não gosta de você, se alguma pessoa fica praguejando na sua vida, são almas sintonizadas. Se existe alguma alma sintonizada de vidas passadas, que está se tornando uma obsessão, está se tornando um demônio na sua vida, nós damos ordem agora que toda alma sintonizada saia. Se há alguma alma sintonizada de vidas passadas tuas, que sejam cortadas e retiradas agora, limpas agora, e perdam qualquer autoridade sobre você ou sobre a sua vida. E mais uma vez, se há algum ancestral que está aprendendo os seus caminhos, que ele solte agora, que ele solte agora. Almas sintonizadas, existem muitas situações de almas sintonizadas. Eu aqui citei algumas, mas todas as situações de almas sintonizadas vão ser agora quebradas, retiradas de você. A alma sintonizada é um problema espiritual muito sério, e que as religiões muitas vezes elas interpretam isso de formas diferentes, elas demonizam essas questões. Mas nós temos aqui questões não só de entidades, mas nós temos questões aqui de nós energéticos, nós espirituais, principalmente na nossa ancestralidade. Então toda e qualquer alma sintonizada separa, cura, justa, harmoniza, equilibra, separa, cura, justa, harmoniza, equilibra, separa, cura, justa, harmoniza, equilibra. A espiritualidade pede que eu repita esse comando, porque existem algumas pessoas aqui que estão com situações ligadas de mágoas. Mágoas que você tem de outras pessoas e mágoas que outras pessoas têm de você. Então, isso torna-se um cordão energético que você não avança na sua vida. Gente que tem mágoa de você ou mágoas que você tem de outros, né? Então, mais uma vez, eu vou repetir o comando da alma sintonizada, porque isso precisa cortar, isso precisa encerrar hoje. Alma sintonizada, separa, cura, justa, harmoniza, equilibra. Separa, cura, justa, harmoniza, equilibra. Separa, cura, justa, harmoniza, equilibra. E eu quero nesse momento te convidar a você fechar os teus olhos, para que a gente possa avançar um pouco mais nesse atendimento da apometria de hoje e você poder acessar cada vez mais até memórias inconscientes, situações que possam estar ainda te incomodando. E com o auxílio dos arcanjos, eu quero conduzir agora esse momento meditativo, esse momento de gnose espiritual. O que é gnose espiritual? É um momento onde que você transforma a sua mente, você muda o seu pensamento, você muda as coisas, né? Com a ajuda dos arcanjos, para que nós possamos ser então transformados nesse momento. E eu peço também que a espiritualidade coloque na água que você separou o remédio espiritual que hoje você precisa. Que os anjos, os arcanjos, eles possam afastar toda a energia negativa da sua casa, toda a energia negativa do seu pensamento, toda a energia negativa que esteja rondando você, e muitas vezes energia negativa que você mesmo produz com as suas intenções. Eu convido a você a respirar de forma profunda pelo nariz, segurar um pouco o ar e soltar esse ar lentamente pela boca. O seu anjo da guarda também, mais uma vez, agora ele se aproxima de você para recolher as suas intenções, seus pedidos e te trazer uma luz do divino, limpar a sua aura, cortar todos os nós, cicatrizar todas as feridas, todos os buracos, todas as rupturas da sua aura,
trazendo proteção espiritual, limpeza energética. Aproveite esse momento, feche seus olhos, se envolva dessa luz divina que vem sobre você. Os arcanjos de Deus, eles estão aqui nos auxiliando. Nosso anjo da guarda, o seu mentor, os seus guias espirituais estão com você também agora. E enquanto você se conecta com a espiritualidade e se deixa ser guiado, ser guiada pela sua espiritualidade, eu quero também nesse momento apresentar ao divino as intenções que foram colocadas nesse atendimento e as intenções colocadas para todo esse mês de junho. Aqui tem uma pessoa que pede proteção para ela, para a família e abertura de caminhos. E essa proteção, ela vem sobre você, sobre sua família, os caminhos se abrem. Um escudo espiritual, ele vem sobre você agora. E não só para a pessoa que pediu isso, mas para todos nós que estamos participando desse atendimento. Tem alguém aqui que pede um pedido especial para a saúde mental para todos. Que a depressão, a ansiedade, as angústias sejam dissipadas das nossas vidas. E isso se faz agora. A saúde mental, a nossa emoção, nossos pensamentos são reorganizados agora. E nós entendemos também aonde precisamos tomar decisões. E essas decisões, elas passam por coisas que nós precisamos fazer e coisas que nós precisamos deixar para trás. Essa pessoa também pede por alinhamento nos negócios, oportunidades, coragem para continuar em equilíbrio, para poder ter tempo também com a família. E essa é mais uma intenção que nós entregamos ao divino. Tem alguém aqui que pede fortalecimento nos relacionamentos, abertura de caminho ou proteção. Tem alguém aqui que pede caminhos, oportunidades, sejam abertos. Essa pessoa, ela determina 30 clientes novos até o final do ano. E eu digo a você que você terá 30 clientes novos até o final do mês. E esteja atento às suas intuições, para que receba essa orientação diária que tanto pede. E a proteção também, mais uma vez, desce sobre você e te reveste. Tem alguém aqui que pede para ser uma pessoa melhor todos os dias. E essa é uma intenção muito sublime. E que todos nós possamos cada dia sermos pessoas melhores. Esse terreno que você pede que seja vendido, nós estamos determinando a venda dele agora. Na próxima semana, que você já receba intenções de compra e que até o final do mês essa venda se realize. As situações também dos processos do carro que você coloca, que sejam todas harmonizadas agora. E no endereço da sua casa, eu também estendo essa energia a todos os ambientes ligados a cada um de nós. Estão sendo limpos agora. Alguém pede aqui saúde em geral, trabalho e carreira. Alguém pede aqui por libertação de magias, amarras familiares, libertação de mágoas, pragas familiares.
que essa limpeza profunda, essa libertação chega a você e a todos nós agora. Alguém aqui agradece pela saúde das pessoas que estão ao seu redor. Essa pessoa também é grata pela vida, pela proteção, pelas oportunidades e pelas bênçãos que recebeu até aqui. E nesse mês de junho, você recebe sim harmonia, paciência, confiança. E as coisas vão sim fluir de forma leve e positiva. Tanto a você quanto às outras pessoas que você pediu no seu atendimento. Colocamos também nas mãos do Divino a sua loja, os projetos novos que estão se abrindo e tantas outras questões que vão vir na sua vida. Tem uma pessoa aqui que pede paz interior. Receba essa paz agora. Alguém aqui pede pela vida financeira, pela casa estar protegida, abençoada. Alguém pede aqui por justiça, saúde, harmonia, prosperidade, amor, empatia, conexões positivas, limpeza energética. Alguém aqui pede pela saúde mental da mãe, que está enfrentando graves problemas no ambiente de trabalho. Todas essas intenções, ao longo do todo o mês, serão trabalhadas. Tem uma outra pessoa que pede aqui também por um novo ciclo da vida que está começando. E uma pessoa também pede aqui por uma intenção especial pela saúde de Amanda. Que Amanda receba agora cura e regeneração física. Cura e regeneração física. Tem uma outra pessoa que pede também por controle financeiro e situações relacionadas a TDAH, como agitação, desorganização. Receba também a energia que você precisa hoje para se organizar, para organizar a sua mente e os seus pensamentos. E que o Divino receba também as intenções que você agora está colocando e está apresentando. Receba a energia que você agora precisa, a libertação e a cura que você precisa. E ao longo de todo esse mês de junho, estas intenções e tantas outras estarão sendo conduzidas à energia. E neste momento, cada um de nós aqui se conecta com a mais elevada energia de luz, proteção, sabedoria e prosperidade. E pela minha autoridade espiritual eu declaro que o mês de junho é um período de alinhamento, fortalecimento, abertura de caminhos na minha vida, na sua vida, na vida de todos que estão participando desse atendimento. Os medos agora são liberados, as preocupações são liberadas, os pensamentos limitantes, os padrões de escassez, a energia que já não contribui mais para a nossa evolução, tudo
tudo isso agora é dissolvido, liberado. E é ativado agora, no campo energético espiritual de cada um aqui, a clareza mental, a paz interior, a organização, a confiança e a coragem para reconhecer e aproveitar as oportunidades que a vida te apresenta. Caminhos profissionais, financeiros, familiares e espirituais sejam iluminados e conduzidos para o bem maior. Que o lar de cada um aqui, que a família, os relacionamentos, o trabalho, os projetos estejam protegidos, harmonizados, amparados pelas forças da luz. E que toda energia contrária seja dissolvida, transformada em aprendizado, crescimento, sabedoria. E mais uma vez eu apresento e entrego ao divino a Mariane, a Ieda, o Paulo Ricardo, o Henrique, o Rafael, a Cleia, o Marco, o Luciano, a Maria Valentina, a Maria Clara. Apresento e entrego a Juliana Helena, o Saulo Filho, a Maitê, o Saulo Neto, a Camila, a Eliette, a Ana Paula, a Maria Eugênia, o Rodrigo, a Juliana, o Daltra, a Tayla, o Gelson, a Noeli, o Leandro, a Thaís, o Juscelino, a Terezinha, o Manuel, o Bruno, o Matheus. Te apresento e entrego a Maria Lúcia, a Marcelene, a Maiara, o Janilson, o Anderson, a Josiane, o Everton, a Gabriele, a Gisele, o Bernardo, o Douglas, o Jorge, o Alexandre, a Marilda, o Anderson, o Carlos, a Juliana, o Luciano, a Giovana, a Isabela, o Maico, a Fernanda, o Natan, Carter, a Elizabeth, a Juliana, o Leonardo, o Carlos Eduardo, a Jéssica. Te apresento e te entrego a Débora, o Jonathan, o Davi, a Adelaide, a Salete, o Eduardo, o Leonardo, o Luciano, a Amélia, o Aloísio, a Letícia, a Maria de Fátima, o Paulo Sérgio, a Renata, a Érica, a Nádia, o Caio, João Gabriel, a Cláudia. E eu mais uma vez te coloco nas tuas mãos, Pai. Que cada um esteja protegido, harmonizado, amparado pelas forças da luz, e que toda energia contrária seja dissolvida e transformada em aprendizado, crescimento, abertura de caminhos, prosperidade e sabedoria. E todos nós aqui nos abrimos para receber saúde, prosperidade, abundância, equilíbrio, realizações, honrando a jornada, a vida, os desafios, confiando nos processos da vida e permitindo que junho manifeste bênçãos, soluções e novas possibilidades em todos os setores das nossas vidas. Assim é, assim se manifesta, assim está feito. Eu entrego esse tratamento à espiritualidade. Sou grato por todos os seres de luz que estiveram aqui acompanhando esse atendimento. Não permito que nenhuma má energia que estava no campo permaneça no meu campo ou venha em ataque. Acoplo os corpos sutis e entrego cada uma dessas pessoas mais uma vez ao divino. Ativar esse tratamento, ativar esse tratamento, ativar esse tratamento. Eu sou ativar esse tratamento. Eu sou ativar esse tratamento. Eu sou ativar esse tratamento.
ativar esse tratamento, ativar esse tratamento, ativar esse tratamento. Está feito, está feito, está feito. E que na água seja colocado todo o remédio espiritual, energético que você precisa hoje. E que a pessoa que for desta água consumir possa ser curada, liberta, transformada e harmonizada. Está feito, está feito, está feito. Continue ainda a sua conexão com o divino, com a espiritualidade. Mesmo que a gravação encerre, continue você agradecendo, entregando, pedindo e determinando o que você quer que se realize na sua vida. Gratidão, gratidão,